tarde, Luiz Alberto, ouvintes também, é uma alegria estarmos aqui de volta. Ok, o senhor esteve em 2 debates, inclusive de muita repercussão, várias ligações, várias participações e muitas pessoas que pessoalmente, tanto aqui, vieram na rádio, inclusive na semana passada, apreciaram o debate, pessoas que não sabiam desse segmento e outros que mais ou menos já sabiam, ficaram satisfeitíssimos com a informação que foi dada aqui no Talk Show. O espaço da Rádio Aliança continua aberto para todas as religiões, para todos os credos, para todos os segmentos, mas hoje uma abordagem teológica cristã acerca desse assunto. A título de informação ao ouvinte da Rádio Aliança, professor Tácito, qual é a origem da tese das testemunhas de Yahushua? Bem, Luiz Alberto, com certeza hoje eu vou poder falar mais um pouco, então... Essa é a reclamação do senhor, mas também dos outros convidados que... Eles tiveram muito tempo. Foi bom ouvir, aprofundou. É uma seita herética, é um benefício ou um malefício para o cristianismo. Aumente o volume do seu rádio, o Talk Show está só começando. Setembro de 2005. Evento San Ciro Modas. É moda. De volta aqui, uma boa tarde a todos os ouvintes. O senhor parece também não conta com o tempo dado ao senhor na semana passada? Não, porque do ponto de vista do ouvinte, pelo ponto de vista, graças a Deus, eu sei que tem Cristo. Então, à luz do ponto de vista do ouvinte, eu acho que nós devemos ter compartilhado mais o fundamento bíblico do Evangelho. Só isso. Ok, está feita a reivindicação. Também o Wendel Bruno de Santana, que é ministro da Comunidade Filhos do Novo Concerto, o Testemunhas de Yahushua. A pronúncia está correta, Wendel? Você também parece que não ficou muito satisfeito com o tempo dado na semana passada. Obrigado pela presença. Eu concordo contigo. Primeiro, boa tarde. Um forte shalom a todos, que quer dizer paz, prosperidade e vida. E concordo contigo quando disse a semana passada que é muita polêmica para pouco tempo, na realidade, né? Então, eu acredito que nós vamos ter outras oportunidades, serão abertas outras portas para que nós vamos falar desse assunto mais amplamente. Ok, na verdade, nós temos outro convidado aqui, eu tomei a liberdade, o Wendel, de convidar o Luiz Marinho Curado, porque eu fiquei sabendo que, só ontem eu fiquei sabendo que existem outras vertentes desse segmento, dessas pessoas que buscam resgatar esse nome. Então, para enriquecer o programa, eu quero agradecer ao Luiz Marinho Curado, que é o pioneiro das testemunhas de Yahushua em Goiânia. É isso, meu Luiz? Boa tarde, obrigado pela presença. Boa tarde, Luiz Alberto. É um prazer imenso estar aqui, né? Sempre ouço os seus programas, né? E é muito importante a gente debater sobre esse assunto, que é um assunto político, mas que é real, né? Ok, eu gostaria de dar 5 minutos para você, que é a primeira vez que você está conosco aqui. Você realmente foi o pioneiro desse segmento? Estou contando o seu tempo a partir de agora. Você foi o pioneiro desse segmento em Goiânia? É um dos pioneiros a pronunciar o nome de Yahushua aqui em Goiânia, né? E também passei por outros movimentos, né? Você se converteu em qual segmento? Qual foi a sua primeira igreja, o seu primeiro segmento? Depois da Igreja Católica, eu passei pelo Tabernáculo, né? Tabernáculo Brana da Fé. E logo eu saí do movimento devido à doutrina, né? O que foi a doutrina do Tabernáculo da Fé que não te agradou? A doutrina é muito profunda a respeito disso que o tempo não permite falar, mas é questão de contradição com as escrituras, né? Mas, só um exemplo, o que foi o ponto-chave? O que você acha assim, mais gritante? O que você achou mais gritante? A questão do Elias, né? A quarta manifestação de Elias, e também o William Branham admitiu nas mensagens dele a crença não é bem a crença, mas ele admitiu a reencarnação, né? E ali ele fala que ele é a quarta manifestação de Elias, né? E então, outra doutrina também a respeito de denominação, né? Que eles pregam que não é denominação, e eu provei que tudo que é registrado é uma denominação, inclusive dogmático, em torno de um homem. Certo? É o que eles pregam contra, mas isso não está na prática. Isso
a sair. E também devido ao eu estar estudando o hebraico, né? Sou iniciante ainda, e descobri sobre o nome, a qual fez lembrar quando eu estava na igreja católica, e a freira tinha falado para mim que o nome do Salvador é Yahushua, né? Inclusive eles falam errado, né? Yahushua, e logo em seguida conheci outros grupos, né? Que falavam sobre o nome Yahushua, já identificando com aquilo que eu já cria antes, né? E aí foi onde a gente encontramos com o nome de Yahushua e estamos anunciando agora. Ok, você conheceu esse segmento através de quem? O que foi que te chamou a atenção desse segmento? Isso só, certo? Em Arraias mesmo, a qual eu fora são cristão, né? Então na Bíblia Católica, na edição Paulina, no rodapé está escrito: o nome original de Jesus no hebraico é Yahushua. Então isso me chamou a atenção e foi o que, porque no Ministério do Tabernáculo prega de volta a palavra original, né? Então o que é a palavra original? Se nós temos que pregar a restauração do nome, então se tem que batizar no nome, então por que não a pronúncia do original? E isso tem que levar as raízes, porque toda a fé vem de Israel, do povo de Israel. Então o que levantou isso e foi pesquisando, e juntamente com o grupo a qual o Wendel participava, né, do movimento em restauração, a gente começou a levantar a questão. Aí logo a gente conheceu outros grupos, o grupo do Ivo, né, Camargo, e passamos então a discutir o assunto, e onde houve então, germinou essa tendência do nome. Existe alguma crença ou alguma divergência entre esses grupos, por exemplo? Por que não é um grupo só? Por que não é um segmento só? A divergência é devido à pronúncia do nome. Existem grupos que pronunciam o nome de Oxé, filho de Nu, que é Yahushua. E Yahushua significa aquele que é o Salvador. Não é um nome próprio, mas sim uma indicação, aquele que é o Salvador. Agora tem a pergunta: quem é o Salvador? Agora, Yeshua. Yeshua significa aquele que é a salvação, traduzido a salvação. Então ainda não é um nome próprio. Agora, quando se fala do eterno Yahvé, é Iá. Shua significa aquele que é a salvação. E quando nós falamos de Iá ou Shua, nós estamos dizendo que Iá é o Salvador. Então nós pregamos que Iá é a nossa salvação. Então traduzindo, esse nome significa o quê? Não é tradução, é um significado, né? Porque a tradução para nomes próprios não existe. Existe significado do nome, da pronúncia do nome. O nome próprio é Yahushua, né? Que tanto você falar Iá ou Shua como Yahshua, você está falando que é Yahvé, é Iá. Né? Então o seu segmento é Iá e Yahushua. E é a mesma pronúncia que o Wendel usa? A mesma dicção do O aí, às vezes o O ele não é muito expressivo e às vezes é expressivo, dependendo da colocação da frase. Estão brigando até por causa de um Ozinho aí, eu vejo. Mas isso é questão de transliteração, né? Mas não tem, está tudo no mesmo assunto, na mesma linhagem. É Yahushua, mas... Ok, dado os seus 5 minutos, então vamos para os nossos convidados. Você que vai poder perguntar a partir de 12h30, aumente o volume do rádio, porque o Talk Show na Aliança tem os melhores participam com a sua qualidade de vida. Talk Show, oferecimento Sancer Modas. No Oficial do Brasil, estamos recebendo aqui uma carta de um ouvinte necessitado e diz aqui a carta: Luiz Alberto, eu, Marcos Antônio, morador do centro do Vico, gostaria de fazer a felicidade da minha filha. Explica um plano da salvação da humanidade. A gente vai entrar nesse assunto, conversando agora com o Wendel Bruno de Santana, que é ministro da comunidade Filhos do Novo Conceito. O Wendel, esse nome, Filhos do Novo Conceito, sugere algo que veio para trazer um novo conceito. Um novo conceito, quer dizer, algo não estava andando bem. O que é que não estava andando bem no segmento cristão e que vocês estão propondo essa mudança, essa ruptura com o velho conceito? 5 minutos para você. Bom, Luiz Alberto, eu gostaria de responder a sua pergunta juntamente aqui com um epígrafo das perguntas a qual nos fizeram. A Bíblia de vocês é a mesma que a dos Evangelhos, traduzida por João Ferreira de Almeida, quer dizer que não. Não é? Então, o que nós temos é restaurar aquele
contido na Bíblia. Eu gostaria de começar a minha fala lendo aqui, vocês acho que são vereadores, todos que estão aqui, e muitos ouvintes também, a Bíblia. Qual é a origem da tese das testemunhas de Yahushua? Muito tempo. Foi bom ouvi-los porque aprofundou no meu juízo o universo das decepções, né? Nossa, aquilo é uma coisa, está muito aquém de uma dimensão judaica do messianismo. Não podemos enquadrá-los nem como uma seita judaica. A origem deles, o movimento da década de 20 e 30 nos Estados Unidos, o movimento do nome sagrado. Há 80 anos atrás surgiu essa ideia, esse movimento nos Estados Unidos. Oriundos da Igreja de Deus do Sétimo Dia. Então, eles têm esta origem, que já é uma origem bem anti-estrutural em relação ao depósito da fé cristã. Você pode perceber que às vezes você encontra um determinado movimento, uma pessoa que saiu do seio evangélico, do seio cristão, ela leva alguma coisa para dentro daquele movimento. Nós vimos que eles nada têm. Vimos de onde um deles vieram, né? Ou veio, melhor dizendo. Os dois vieram de movimentos fora da tradição estrutural, histórico, evangélica, alguma coisa assim. O autor da revista Defesa da Fé chama isso de movimentos controversos. Controversos. Eu entenderia. Pode ser também, no meu livro, eu coloco 3 situações que originam esses movimentos completamente anômalos, que são seita, heresia ou paganismo. A seita, você percebe que ela rompe. A heresia surge no seio resistindo. E o paganismo não tem nada a ver, está completamente fora, em todos os sentidos da cultura, da história, dos princípios, etc. Nesse aspecto, onde é que o senhor encaixaria o movimento de Yahushua? Uma heresia. É um movimento herético. Exatamente. Porque está no seio do segmento cristão, é isso? Mas segundo eles, não são cristãos. Sim, eles não admitem, mas usam todo palavreado, todo instrumental cristão, não usam o imaginário cristão. E outra coisa, as pessoas assumem como fundamentos do princípio da verdade que o nome Jesus foi atribuído pela Igreja Católica. Não é verdade. Nossa, causa tristeza você perceber que a pessoa se apresenta como líder sem ter uma formação que o enquadre, que o nivele dentro da compreensão histórica do que ele defende. Né? E eles apresentaram aquele documento da Sociedade Bíblica, dizendo que eles criticaram a própria tradução da Vulgata, que não aceitam, que defendem o nome Yeshua. Eu trouxe aqui um artigo de uma das pessoas que ele diz ter assinado o movimento, pastor Dr. Werner Kachel, que foi consultor, tradutor. O homem é tremendo, eu o conheço pessoalmente, é uma bênção. E ele escreveu aqui um artigo, um estudo sobre a Vulgata de Jerônimo. Está aqui, saiu na Bíblia no Brasil, uma revista que a Sociedade publica, em abril, maio, junho de 1991. Eu tenho lá no meu arquivo isso aqui. Ele aqui está elogiando a influência da Vulgata, mostrando que ela, por isso que está o nome em latim vulgo, quer dizer povo, popular, simplicidade. Então foi uma tradução baseada das antigas escrituras, baseada na Septuaginta, né, que eles trouxeram, popularizaram, latinizaram mais a revelação de Deus, o conteúdo desta revelação, popularizando. Então, ele mostra aqui, só uma pequena leitura, que pode-se afirmar que, de modo geral, a tradução da Vulgata é a melhor que se fez antes dos tempos modernos. Através dos séculos, a Vulgata tem tido um papel importante no trabalho dos tradutores da Bíblia. Uma construção, uma ponte. Então você pega o contexto grego,
Você quer trazê-lo para uma língua moderna que, inevitavelmente, no tronco linguístico, tem as anglo-saxônicas e as línguas latinas e neolatinas, né, que vieram desses dois troncos. Então, a Vulgata é uma ponte, como a Septuaginta também é uma ponte para as anglo-saxônicas. Então, você percebe que Lutero, William Tyndale, Wycliffe, todos os grandes tradutores, né, dos tempos de transição, melhor dizendo, da antiguidade para a modernidade, que foi a fase ali do século XV, XVI, XVII, e você percebe que eles usaram esse instrumento da Vulgata. Então, eu acho que nós temos divergências. Eu, particularmente, fiz um mestrado e um doutorado na Universidade Católica, conheci pessoas tremendas no conhecimento, na espiritualidade, na mística, mas tem as minhas divergências. Nós temos, porque o que é importante para o cristão saber é que ele tem que ter o seu depósito de fé, a sua formação, e não trocá-la. E se relacionar com o evangélico é muito bom, é maravilhoso. Eu me sinto em casa. Nasci, fui criado na Igreja Batista, recebi a formação lá, pluralizei no contexto metodista, então, mas não tem dificuldade de me relacionar. Trabalhei em seminário presbiteriano, luterano, e, enfim, seminários menores, dizendo assim, denominações mais recentes, ajudei a organizar em alguns lugares, Assembleia de Deus. Então eu não tenho dificuldade. Evangelicamente falando, eu sou eclético, eu pertenço ao corpo de Cristo, que é místico e é universal. Então, essa é a consciência cristã que eu tenho, que eu desenvolvo hoje na instituição, no Centro de Estudos Teológicos, que no nosso material é cristão, é evangélico. Uhum. Mas nós temos alguns poucos alunos católicos lá que estudam também. Então, você percebe que nós temos que ter esse amor às raízes. Isso se chama doutrina. Pelo que o senhor está dizendo, então, Testemunhas de Yeshua não tem não tem nada, não tem esse depósito de fé, né? Não tem essas raízes nem no cristianismo e nem no judaísmo. Não, nem no judaísmo. Na prática estariam perdendo tempo, então. Sim. O senhor responde isso para a gente em 1 minuto aqui no Top.